gente vai repercutir agora um outro assunto que também tem dado o que falar pelas redes sociais, pela internet. Um vídeo postado pelo Departamento de Estado americano, uma publicação feita na rede social X, que diz que o domínio dos Estados Unidos sobre as Américas nunca mais será questionado. Tudo isso em meio a sucessivas crises dos Estados Unidos com países da América Latina. Vamos conversar com Fernanda Manhota, analista de internacional, já na tela. Boa tarde a você, Manhota. O que essa nova postura dos Estados Unidos significa, não só para os países da América Latina, mas em especial para nós aqui no Brasil? Os países da região vão ter menos espaço para manter relações pragmáticas com outras potências que não Washington e os Estados Unidos? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Yuri, o assunto não esfria, ele continua sendo um assunto importante, mesmo 24 horas depois da postagem do vídeo, justamente porque ele marca uma espécie de ruptura entre o que faziam os Estados Unidos nesses primeiros anos, né, do século XXI e o que propõe agora o governo Trump. É verdade que desde o início dos anos 2000 e particularmente depois do 11 de setembro, os Estados Unidos vinham negligenciando em alguma medida a região das Américas. Isso porque estavam enfronhados em outra parte do mundo, estavam lá no Oriente Médio, depois decidiram pensar, né, no chamado pivô para a Ásia e o papel da China e tudo mais, e a América Latina ficou, digamos, relegada a segundo plano. No meio tempo, como você bem sabe, não existindo vácuo de poder, né, na política internacional, a China veio chegando, veio se aproximando, aumentou o grau de envolvimento aqui na nossa região, e até que o presidente Trump, ao agora, né, implementar essa nova doutrina desde o final do ano passado, vai enfatizando cada vez mais, e uma mensagem que, respondendo a sua pergunta, é basicamente a seguinte: o espaço para ambiguidade estratégica tende a diminuir, ou seja, os Estados Unidos querem marcar a posição de uma forma mais assertiva, querem retomar essa primazia sobre o subcontinente, né, sobre a região, e tornar o cálculo de custo-benefício em manter relacionamento com outros parceiros do ponto de vista dos latino-americanos um elemento cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. É como se agora, Yuri, a relação dos países latino-americanos com outros países extra-regionais tivesse que passar, sob a ótica americana, por uma perspectiva que não é só econômica, que não é só de parceria comercial, mas que é também de segurança estratégica e de distribuição de poder no mundo. Então, é como se nós tivéssemos pela primeira vez uma doutrina que parece ter chegado para ficar, e que essa doutrina é baseada em coerção. Até então, nós tivemos muitos projetos na era Bush mesmo, né? Bush filho, depois Obama, na própria primeira administração Trump e Biden, diversas iniciativas para as Américas, mas sempre com esse foco mais de negócios, como fazer com que o ambiente de negócios da região fosse mais convidativo, interessante aos interesses americanos. Agora, a pegada é um pouco diferente. Não é só sobre retomar esse papel, esse protagonismo do ponto de vista, né, das finanças e da economia, mas é, de fato, reafirmar geopoliticamente uma capacidade de domínio e, mais do que isso, impor esses custos por meio do uso da força, Yuri. Então, não à toa, todo mundo está falando sobre isso. Já tinha aparecido lá no documento divulgado em dezembro, né, no documento mais importante de política externa dos Estados Unidos, que a gente chama de Estratégia de Segurança Nacional, mas agora ganhou o mundo, né, por meio de várias outras mídias, inclusive nas mídias sociais. Pois é, e o quanto, né, o fato de termos, né, as redes sociais amplificam e geram, né, toda essa repercussão em torno de uma medida que tem, né, e o quanto isso é muito estrategicamente usado por integrantes do governo Donald Trump, além do próprio presidente. Agora, ainda nesse assunto, Manhota, falando especificamente sobre a China, qual é o papel da potência asiática nesta retomada da doutrina Monroe e por que essa presença chinesa na América Latina se tornou uma questão estratégica da parte de Washington? O que mais destacar a este respeito?
Pois é, Yuri, a doutrina Monroe original, ela foi implementada no contexto de que os Estados Unidos se preocupavam com as então potências europeias e o grau de ingerência que elas poderiam ter sobre um território que naquele momento não interessava aos Estados Unidos, né, independentes, tentando consolidar a sua força hegemônica. Hoje, esse adversário extra-regional, evidentemente, não é mais o adversário europeu, e a doutrina até tem sido rebatizada, né? No documento original se fala em corolário Trump associado à doutrina Monroe, e alguns, popularmente nos Estados Unidos, difundiram até uma espécie de mix and match com os nomes, né, do Donald Trump com Monroe, então ficou Domroe, né, assim que tem sido chamada. E, sem dúvida, a marca mais expressiva dessa versão 2.0, do chamado corolário Trump, né, é justamente a China. A China é a principal razão estrutural dessa mudança de abordagem dos Estados Unidos. A presença chinesa, ela escalou não só em volume de relacionamento com praticamente toda a região, mas também de natureza, né? Hoje a gente não fala mais só, como lá no início dos anos 2000, de comércio, de trocas no campo da venda e da compra de insumos variados, sobretudo de mais baixo valor agregado. Desde a chegada de Xi Jinping ao poder, e eu diria que de 2014, 15 para frente, a gente tem visto novas ondas desse envolvimento chinês na região. A gente está falando de, primeiro, né, empréstimos, depois investimento de vários tipos, agora mais recentemente investimento produtivo e principalmente avançando em áreas estratégicas, que vão desde infraestrutura até tecnologia e inovação, portos, energia, mineração, telecomunicações, enfim. Agora a China muito focada, né, na internet das coisas, em inteligência artificial, e isso tudo, inclusive, não só para uso civil, mas com implicações que podem também gerar elementos sensíveis no campo da segurança, envolve dados, envolve satélites, uma série de coisas. Então, hoje, para Washington, né, essa proximidade geográfica da região, quer dizer, dominar geopoliticamente uma área de influência, voltou a significar, de certa maneira, segurança nacional. É o que o presidente Trump vai tentando imprimir nesse discurso. E, sem dúvida, além dessa narrativa securitária, tem também uma disputa pelas cadeias estratégicas, né? A gente sabe que a região ela é muito rica, vasta e possível provedora de minerais críticos, de energia, ela é importante para a segurança alimentar, o Brasil, inclusive, sem falar em semicondutores e infraestrutura logística. Então, como esses são todos elementos-chave dessa disputa entre Estados Unidos e China, e elas acontecem aqui na América Latina como palco, sem dúvida, isso explica por que a gente está falando sobre esse assunto hoje. No final do dia, é uma doutrina de contenção à China, viu, Yuri? É isso, e que acaba passando ali pelos contextos nacionais de cada um dos países envolvidos aqui na América Latina. Fernanda Monhota, muito obrigado. Como sempre, aprendemos muito com as suas participações aqui no CNN 360.